Seja o Senhor nosso Deus, nós queremos dizer a você que está aqui nessa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus e que Deus possa abençoar a sua vida através da sua palavra. Lá na salinha com as crianças vai estar a irmã Eliane e a irmã Jacileia hoje. Eu convido as crianças que possam se achegar até ali na salinha e a nossa oração é que Deus abençoe a sua vida nesta noite com a sua palavra, tanto lá na salinha como aqui também, nesse recinto. Meus amados irmãos, como é bom estar na presença do Senhor nosso Deus. Nós estamos com a dificuldade da internet e hoje a internet não está favorecendo, os irmãos e os amigos que acompanham-nos pela internet não vão ter como acompanhar, mas a nossa mídia está providenciando o meio para gravar a mensagem e transmitir depois para os queridos que nos acompanham através da internet. Nós colocamos... Vou tirar minha irmã aqui, às vezes o pessoal tiram de lado e eu fico assim, todo torto, né? E aí eu agora, na hora que eles aproximarem, se eu não estiver orando, eu vou ficar bonito assim, ó, chegar perto. Tô brincando. Ok, queridos? Então nós começamos na semana passada um tema muito relevante que precisa ser falado, conversado e tratado em todos os meios onde tem pessoas em casa, nos bairros, no trabalho, na escola, na igreja também. E nós começamos a falar sobre a palavra de Deus e a saúde mental. E eu recomendo você que, se possível, você que estará ouvindo hoje pela primeira vez sobre esse tema aqui na nossa igreja, você ir lá no YouTube da igreja, você já aproveita e faça a sua inscrição, e aí você assista a mensagem da semana passada sobre esse tema, o que nós tratamos sobre esse tema, e hoje nós vamos dar continuidade, tratando novamente a segunda parte, nessa questão da palavra de Deus e a saúde mental. E oramos para que Deus possa falar contigo nessa noite. Portanto, em reverência ao nosso Deus e à sua palavra, eu convido você a se colocar de pé e nós vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção e a sua orientação para a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, e nessa noite, diante da tua palavra, do poder do Senhor, através da tua palavra, nós nos curvamos diante da tua palavra. A tua palavra nos ensina e ela traz ensinamentos sobre todas as áreas da nossa vida, inclusive sobre a nossa saúde mental. Eu peço a bênção do Senhor para a minha vida nessa noite, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor deseja para que o teu povo seja abençoado. Peça a bênção do Senhor, cuida, direcione todas as palavras da forma correta, assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, podeis assentar. Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, e nós vamos ler nesse instante, e eu peço aos irmãos que nos acompanhem. Eu estou com a tradução de Bíblia hoje revista e atualizada, ok? Então você pode acompanhar aí na sua Bíblia os textos que nós estaremos lendo aqui nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Amém?
Então, meus amados irmãos, um texto curto, mas muito sugestivo para nós. Eu quero citar aqui alguns dados importantes que eu não citei na semana passada. A população brasileira, ela é considerada a população mais ansiosa do mundo. Então, já diz a ONU e algumas outras organizações mundiais da saúde, elas dizem que a população do Brasil é a população mais ansiosa do mundo. Também de que a população do Brasil é a população onde há um dos maiores índices de depressão. E as cidades, os estados brasileiros com maior índice de ansiedade e depressão, Belo Horizonte está em primeiro lugar, Rio Grande do Sul também, disputa aí entre Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, esses 3 estados estão no ranking de maiores estados com pessoas ansiosas e depressivas. No Nordeste, o Rio Grande do Norte é conhecido como um dos estados mais ansiosos, onde tem mais ansiosos no Brasil. E Natal, a capital do Rio Grande do Norte, é considerada do Nordeste a capital com maior índice de pessoas ansiosas no Nordeste. De tal forma que existe uma grande porcentagem de jovens, um dos estados com maior índice de jovens ansiosos e depressivos. Isso sinaliza de que nós, como igreja, nós precisamos fazer alguma coisa com relação a essa questão. E se há alguma coisa que nós precisamos fazer como igreja do Senhor, como povo de Deus, é orar, é interceder pela nossa nação, é interceder pelos jovens do nosso estado. Dentre as cidades do Rio Grande do Norte, a Caicó, o Seridó, ele está dentro das regiões, vou falar regiões do Rio Grande do Norte, as 5 regiões do Rio Grande do Norte. O Seridó está considerado a região com maior índice de depressivos e ansiosos. Então, sinaliza para nós, mais uma vez, como igreja do Senhor, de que nós precisamos estar atento a essas questões, trabalhar mais essas questões, falar mais e tentar ajudar mais as pessoas com relação a essas questões nas nossas igrejas, nas nossas famílias. Está mais perto, na verdade. E sinaliza também de que você não deve estar sozinho, de que você precisa se abrir mais, compartilhar mais os seus sentimentos, falar mais, contar, expor o que você está sentindo. Então, encontrar alguém da sua confiança e para que você possa tirar, desabafar o sentimento que tem trazido dores emocionais ou tristezas emocionais para você. E nessa perspectiva, a palavra do Senhor, assim como na semana passada nós trouxemos algumas recomendações, nós queremos mais uma vez, nesse dia, trazer aos irmãos algumas outras recomendações que a palavra do Senhor nosso Deus nos traz acerca desse assunto que é tão necessário de ser tratado dia a dia na nossa vida, no nosso trabalho, na escola. É preciso ser dialogado, invencível. Amém? Nós precisamos falar mais sobre isso. Quais são as recomendações da palavra do Senhor, nosso Deus, aqui, nesse texto, que você pode encontrar dentro dessa perspectiva? Poderíamos aqui, a priori, citar de que uma das primeiras coisas que nós precisamos
dentro da perspectiva da palavra do Senhor nosso Deus, é olhar o que o texto está dizendo aqui, na sua íntegra. Diz assim, olha que recomendação interessante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então essa primeira frase, o texto da palavra do Senhor começa assim, aqui a recomendação é, vocês foram ressuscitados com Cristo, vivam de acordo com a realidade da vida em Cristo Jesus. Amém? Então essa seria uma das recomendações. Mas, olhando para a perspectiva do texto que nós estamos vendo aqui na palavra do nosso Deus, qual a orientação da palavra do nosso Deus? Qual é a primeira orientação que se segue aqui nesse texto? Nesse sentido de perspectiva emocional, nesse sentido de saúde emocional. Qual é a primeira recomendação ou orientação da palavra do Senhor nosso Deus? A primeira recomendação é o que você deve buscar no seu dia a dia, na sua vida, é o que buscar. Então, olha só, volte para o texto. O texto diz assim, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então essa é a primeira recomendação do texto aqui, onde nós estamos nos baseando nessa noite. Existem muitos outros textos que nos trazem várias outras recomendações importantes aqui dentro dessa perspectiva da palavra do Senhor nosso Deus. Então, a primeira aqui é buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E aí, meus irmãos, a atitude adequada que faz uma pessoa, ou a atitude que é adequada, que nos faz decidir a superar os obstáculos emocionais, ou seja lá qual que seja os obstáculos ou dificuldades na vida, é no que nós buscamos, é o que nós buscamos. E a pergunta aqui seria, o que você tem buscado? E aí nós temos uma série de fatores em que nós temos buscado para as nossas vidas. Eu tenho uma mensagem dentro dessa perspectiva emocional. Até pensei em trazer essa mensagem hoje, mas para não mudar o tema que nós iniciamos da semana passada, uma mensagem sobre a tela do pecado. E o pecado, ele tem várias telas, onde nós muitas vezes estamos vivendo elas todos os dias e todos os momentos da nossa vida. E nós precisamos urgentemente permitir que Deus faça um recomeço em nossa vida. Que haja um tempo de consagração. Um tempo de consagração traz restauração para as nossas vidas. Traz transformação para as nossas vidas. E o que nós temos buscado, e se nós olharmos para essa perspectiva, tanto regional, estadual, nacional e mundial, o mundo hoje ele tem vivido, as pessoas têm vivido desenfreadamente pela busca dos seus interesses pessoais. As pessoas não têm mais tempo para quem? Para Deus. As pessoas não têm mais tempo de qualidade com Deus. As pessoas não têm mais tempo para devocionais. As pessoas não têm mais tempo para a leitura da Bíblia. Tudo hoje é um corre-corre. As pessoas têm vivido para si mesmas. Esse tem sido um dos maiores problemas da nossa humanidade.
As pessoas se tornaram egoístas, orgulhosas, as pessoas se tornaram individualistas ou individuais, e as pessoas já não vivem mais aquilo pelo qual eles foram feitos para viver. As pessoas têm se isolado, a juventude, as crianças, os jovens, muitos estão nos seus quartos, muitos vivem um relacionamento online, muitos têm vivido uma vida nas telas online, perderam o sentido da comunhão e da convivência pessoal. E essa tem sido a nossa geração. Esse é o momento, é o tempo, é a época em que o mundo está vivendo. E as nossas crianças, elas estão sendo, de uma forma, levadas a não serem mais seres pensantes. E nós, como igreja, precisamos nos voltar, nos ater à palavra do Senhor nosso Deus, para que possamos ajudar o nosso povo e a nossa nação. Mas o que devemos buscar, ou o que estamos buscando? Então, a palavra do Senhor nos orienta a buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Ou seja, quando a palavra do Senhor diz assim, buscai as coisas lá do alto, a palavra está dizendo assim, é de lá que virá a bênção que vocês precisam. É de lá que virá a solução do trono de Deus. É do trono de Deus que Ele manda as respostas para os nossos problemas, para as nossas causas, para as nossas dificuldades. Por isso, a recomendação da palavra do Senhor a buscarmos as coisas lá do alto. E aí, meus irmãos queridos, quando nós buscamos as coisas do alto, nós não somos atormentados, nem desapontados, mas nós somos abençoados. Quando nós buscamos as coisas lá do alto, as bênçãos vão chegar nas nossas vidas. E aí, Jesus, no Novo Testamento, logo nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus ele diz assim, mas buscai em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus, ele nos fala isso, ele bem sabia como Deus soberano, como Deus onisciente, Deus onipresente, de que esse tempo em que nós estamos vivendo viria, e de que muitos de nós, mesmo estando na igreja, iríamos estar numa situação ansiosa, depressiva, e aí você vai ver recomendações no Novo Testamento, em Mateus, nos Evangelhos, falando sobre a ansiosa solicitude da vida. O Senhor recomendando sobre a ansiosa solicitude da vida. E aí na semana passada nós vimos a recomendação da palavra do Senhor nosso Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus pelas vossas orações e súplicas com ações de graça. Em outras palavras, seja mais grato a Deus do que alguém que pede. Então, a gratidão, alguém diz, que é a memória do coração. Pessoas ingratas, elas não evoluem. Pessoas ingratas, elas não crescem. Pessoas ingratas, elas vê defeito, vê problema em todo na vida. E a intenção, uma das intenções do diabo, é nos fazer pessoas que vê problema em tudo. Eu posso até perceber algum problema na vida do outro, mas eu preciso descobrir também as bênçãos, eu preciso descobrir também as boas ações e os bons costumes e aquilo que o outro tem de positivo.
Mesmo que uma pessoa ela tenha os maiores problemas do mundo, ela tem alguma virtude de qualidade. E nós precisamos aprender a olhar mais para as virtudes do que para os defeitos. Ninguém gosta de estar perto de alguém que só vê os seus defeitos. Essa é uma realidade. Ninguém gosta de estar perto de alguém que só aponta os seus defeitos e nunca aponta as suas qualidades. Nenhum relacionamento onde um só consegue ver os defeitos do outro vai para frente. Por isso, o Senhor nosso Deus nos manda pensar nas coisas do alto, ou buscar, na verdade, a priori aqui no versículo lido, a buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Também, nós podemos dizer que é dos céus que vem a resposta que nós precisamos. Se você olhar para Jeremias, capítulo 29, versículo 13, você vai ver o Senhor nosso Deus, ele dizendo assim para o seu povo: eu é que sei os pensamentos. Quando a gente pensa nessa questão de mente, de pensamentos, ou também de saúde mental, o Senhor nosso Deus, ele diz assim, versículo 11 de Jeremias 29, eu é que sei os pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Por favor, olhe para cá, sintonize. Se você focar nessa perspectiva bíblica, nessa perspectiva da palavra do Senhor nosso Deus, se você entendeu o que Deus está dizendo para você, para o seu povo, alguém pode até tentar te colocar para baixo, alguém poderá até apontar os seus defeitos, alguém poderá até fazer uma série de coisas para lhe prejudicar, mas você vai focar na palavra do Senhor nosso Deus. E aqui o Senhor, o que você vai pensar? De forma positiva. O Senhor dizendo, o Senhor meu Deus disse que Ele é quem sabe os pensamentos que tem ao meu respeito, ou acerca da minha vida. E Ele diz que Ele tem pensamentos de paz. Ou seja, quando Ele diz assim na sua palavra, pensai nas coisas do alto, e não nas questões da terra, nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do trono de Deus. Ele está dizendo assim, olha, pense nisso, porque ainda que vocês sejam bombardeados, de lá eu mando sentimentos de paz para o seu coração. Se você estiver pensando naquilo que eu estou orientando vocês, através da minha palavra, de lá eu dispenso bênçãos do trono de Deus, que trará paz para o vosso coração. E nessa mesma perspectiva, quando no versículo 7 de Colossenses, nós lemos na semana de Filipenses 4, versículo 7, nessa mesma perspectiva, o Senhor, ele diz assim, olha, quando ele manda o seu povo pensar sobre esse assunto, ou se fixar de forma emocionalmente nesse assunto, e quando ele diz assim, seus pensamentos que têm a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Na semana passada nós vimos que o texto, versículo 7 de Filipenses 4, finaliza dizendo assim, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, que esse seja o nosso pensamento, que essa seja a nossa perspectiva. E aí o Senhor diz assim, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí ele continua, então vocês me invocarão, ou vocês invocarão a mim, vocês passarão a orar a mim. Quando é que nós oramos mais a Deus? Nos momentos de quê? De aflição, de perturbação, de lutas.
E a intenção do diabo é que você esteja numa situação mental, que você desacredite do poder que Deus tem dispensado para a sua vida. Quando a nossa mente está num colapso emocional, de tristeza, ou seja lá o que for, adoecida, nós desacreditamos de tudo. Nós desacreditamos da vida, nós desacreditamos no que o outro pode fazer por nós, nós desacreditamos nas amizades, nós desacreditamos nos relacionamentos positivos e nós passamos a nos olhar como pessoas coitadas, que estão numa situação miserável, e aí a gente começa a ver a negatividade em tudo, mas o Senhor nosso Deus diz assim: pense nas coisas que são lá de cima, porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. E meus irmãos, nessa perspectiva ele continua dizendo, e vocês invocarão a mim, vocês passarão a orar a mim, e eu vos, o quê? Ouvirei. E aí o texto continua, vocês me buscarão e me achareis, quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. E aí o Senhor continua dizendo, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém, meus irmãos? Que nós assim possamos guardar isso no nosso coração, na hora que surgir, seja lá qualquer questão, na hora que o maligno colocar qualquer sentimento emocional, de tristeza, de adoecimento, qualquer sentimento de isolamento, pense nas coisas que são lá do alto. O Senhor tem pensamentos de paz para a minha vida. O Senhor tem pensamentos de paz para a sua vida. E aí, meus queridos, ainda nessa perspectiva, a primeira perspectiva é o que devemos buscar. E a nossa busca, ela deve começar pela manhã. A nossa busca a Deus. Se você acorda de madrugada, a nossa busca deve começar, a sua busca deve começar de madrugada. Se você acorda cedo, a sua busca deve começar cedo, porque Deus nos recomenda buscar primeiro o seu quê? Reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça do seu trono, lá do alto, onde Cristo está sentado à direita do trono de Deus, ele dispensará bênção ao nosso favor, ao meu e ao seu favor. Por isso eu preciso, a minha busca ao Senhor meu Deus, precisa começar cedo. Antigamente havia uma canção que dizia que até os passarinhos de manhã cedo acordavam louvando o seu Criador. Mateus 6,33 antigamente as igrejas cantavam: buscai primeiro o reino de Deus. Quem sabe? Me ajuda aí, cadê João Paulo? Vamos fazer uma canção aqui? Vamos me ajudar, João Paulo. João Paulo, levante a cabeça. Vamos lá, me ajuda aí, povo, quem tem boas vozes, ó. Mateus 6,33. Se a sua Bíblia não estiver aberta, abre lá na Mateus 6,33. Por favor, abra aí e vamos entoar esse louvor ao Senhor. Vamos lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vamos lá, povo! E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
vocês não cantaram. Só ouvi Júnior cantando. E aqui, Paloma e Duda fazendo assim um gungunazinho. Conhece não, ô João Paulo? Gente, até a Igreja Católica cantava aí em todos os cantos da cidade. Se você disser que não conhece, eu não acredito. Então dá para nós entoar mais forte. Davi, cadê Davi? Vem aqui, Davi. Faz aqui um ré de forma bem... Chega aqui, Davi, rapidinho. Rapidinho. Vamos botar essa igreja para cantar agora. Chega aqui, João Paulo. Conhece, João Paulo? Venha, João Paulo. Você conhece sim, cara. Eu sei que você conhece. Hã? Coloca aí um ré, que a gente vai ver aqui. Se não for, a gente vai pro dó ou sol. Deixa eu ver aqui, só aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vai ficar alto. Vai ficar alto aí. É isso aí, ré maior. Vai, João Paulo. Abra aqui o som de Davi, por favor. Me ajuda aqui, Júnior. Júnior sabe. Abra aqui o de... Isso, João Paulo. Tá aberto aí, João Paulo, o microfone? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos cantar. Eu quero que vocês cantem. Desperte, isso aqui é motivação. Vamos lá. 1, 2, 3. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todos mais vos serão acrescentados. Aleluia, aleluia. Agora sim, mais uma vez. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todos serão acrescentados. Aleluia, aleluia. Obrigado, irmão. Eu sabia que vocês sabem cantar, gente. Então vocês estavam dizendo que não sabem. Sabe ou não sabe, mulher? Ah, todo mundo sabe, meu querido. Então, obrigado, meus irmãos, podeis assentar. Ok. Então, queridos, essa deve ser a nossa perspectiva. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Se você fizer isso todos os dias da sua vida, você viverá uma vida alegre e feliz na presença do Senhor. Aí os temores dos dias virão, as lutas virão, os problemas na família, as brigas entre irmãos, as duras que os pais nos dão, os problemas na escola, as lutas do trabalho, mas você buscou em primeiro lugar o reino de Deus, e você sabe que o Senhor vai prover a paz, você sabe que Deus cuidará de cada detalhe. E aí, nessa mesma perspectiva, a segunda recomendação da palavra do Senhor nosso Deus é no que devemos pensar. A primeira coisa é o que devemos buscar. Agora, a segunda recomendação é no que devemos pensar. E aí ele continua nessa mesma vertente. Pensai nas coisas lá do alto. Olha só, deixa eu só abrir aqui. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, a recomendação do Senhor, buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. E aí, voltando a um texto que nós citamos aqui na semana passada, Lamentações 3:21, trazendo à memória o que nos dá esperança. Então, veio um sentimento ruim, troque por um sentimento de esperança, um sentimento onde Deus possa trabalhar a sua mente. Aqui significa dispor ou se dispor de forma mental, pensar nas coisas do alto, se dispor de forma mental a colocar a sua mente, a trabalhar a sua mente, para que a sua mente
possa exercer a função de pensar sempre nas coisas dos céus, nas coisas do alto. E aí a nossa saúde mental, ela também começa com a renovação dos nossos pensamentos. A nossa saúde mental, nós falamos a priori que começa com o que buscamos. E nessa segunda vertente, começa também no que pensamos. Então, se eu penso naquilo que é do alto, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus orienta, na sua palavra, a minha mente, ela vai ter seus pensamentos curados. Eu quero convidar os irmãos para desfrutar de alguns textos que nos traz algumas recomendações bíblicas para termos uma mente curada em Cristo Jesus. E aí nós podemos pegar um texto muito precioso que está em Efésios, capítulo 4, versículo 17, nessa questão de pensar nas coisas que são do alto. Então, não confunda. Primeira recomendação é busque as coisas que são do alto. A segunda recomendação é pense nas coisas que são do alto. Então, são duas coisas que caminham junto. Você está buscando e também pensando nas coisas que vêm do trono de Deus, lá do alto. Efésios 4, versículo 17, diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Então, nessa questão de pensar, a recomendação é que nós nos dispomos de vaidades mentais, de pensamentos mentais. Hoje, uma vaidade mental que o ser humano vive, uma busca do culto ao seu corpo. E na igreja primitiva havia uma seita que ela tentou introduzir na igreja uma dança, onde essa seita ela tentou trazer para dentro da igreja uma forma de dança, de culto, uma forma de culto ao corpo. Mulheres semi-vestidas, onde elas iriam fazer uma dança numa determinada haste, e ali iria chamar a atenção dos ouvintes, iria atrair pessoas para as igrejas, para as sinagogas. E aí a igreja lutou contra isso no passado, e a igreja venceu. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Só que nos nossos dias existe uma busca pelo culto, pelo culto para a escultura do corpo. E aí você vai as pessoas hoje estão doentes mentais, muitas pessoas. Um sintoma de uma doença, nessa questão de saúde mental, é quando você percebe uma pessoa expondo o seu corpo de forma exagerada, para ser visto. Pode ser um caso, não estou dizendo que todos os casos, mas em muitos casos é um caso também de saúde mental. A pessoa quer ter o seu ego amassageado, ou massageado. A pessoa quer ter o seu ego alimentado pelos cliques e ok e frases que ela recebe na internet. E aí, nessa perspectiva, existem homens casados e solteiros. Nessa perspectiva, existem mulheres casadas e solteiras. E o mundo aproveita de tudo isso. Porque há uma intencionalidade do diabo
de profanar o corpo do ser humano, de tornar o corpo do ser humano algo profano. E a Bíblia diz que o corpo do ser humano deve ser santuário de Deus, templo de Deus. E aí o texto de Efésios continua, diz que os pensamentos das pessoas obscurecidos nos seus entendimentos, alheios à vida com Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então, também a saúde mental tem a ver com o pecado que você cultua, com a situação pecaminosa de que você possa estar vivendo, o que você vive. Não em todos os casos. Existem questões que são hereditárias, mas existem questões que são adquiridas. Entendam isso. Há questões hereditárias e há questões adquiridas, que é a forma como você vive desenfreadamente naquilo que você tem jogado a sua vida. Os quais... versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo a imagem de Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Amém? Texto muito profundo. E nessa questão de entendimento, a palavra do Senhor recomenda em Romanos capítulo 12, versículo 1. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses são os conselhos da palavra do Senhor nosso Deus. Eu estou trazendo alguns textos que eu citei também na palavra da semana passada. Aqui é o conselho da palavra do Senhor nosso Deus, despoja-te do velho homem e revista a sua mente do novo eu em Cristo Jesus. Somente, meus irmãos e amigos, somente quando as nossas mentes são renovadas em Cristo Jesus, nós somos capazes de ser transformados para vivermos uma vida piedosa em Jesus Cristo. As nossas mentes, elas são renovadas pela palavra de Deus, pela forma atenciosa que nós assim possamos dar a palavra do Senhor nosso Deus. Entenda, por isso você precisa, se você está ouvindo pela primeira vez, pegue um pouco, a primeira parte da recomendação da mensagem da semana passada. Existem questões que você precisa procurar um especialista, mas existem questões que são pecaminosas e que você precisa permitir a cura na palavra do Senhor nosso Deus. E aí eu quero citar um exemplo de uma jovem, 2007, nós chegamos para avançar com a plantação da igreja em Jardim do Seridó, quando nós chegamos da Bahia. E um dia nós estávamos num PGM, naquela época a gente chamava de grupo familiar, e nós estávamos numa casa, no bairro da Comissão. Quem conhece Jardim do Seridó sabe qual bairro estou falando. E a gente foi na parte da tarde convidar a vizinhança onde seria realizado o grupo.
E aí nós chegamos à noite, tinha algumas pessoas assistindo ali o momento da palavra. E quando nós começamos a cantar, chegou uma jovem galega, uma jovem bonita, e ela ficou nesta posição na janela, e ela não mudou o momento todo, ela passou em torno de 1h20, 1h30 nessa posição. Mesmo que alguém pedia a ela para sentar, ela não tinha forças para sair dessa posição na janela. E aí, quando terminou o momento do grupo familiar naquele período, ela pediu para conversar conosco. E se tratava de uma jovem chamada Raênia, 22 anos, viveu uma vida preguiça, envolvido com tudo que vocês possam imaginar. E ela, com 22 anos, estava em um grau muito profundo de depressão e ansiedade, tentando cometer suicídio de várias maneiras. E ela expôs a sua vida naquele momento chorando. E ela não conseguia ficar mais em pé. Ela estava num grau tão profundo que ela não conseguia ficar mais em pé. Ela era uma moça descrente, não tinha nenhum relacionamento com Deus. E aí ela pediu ajuda, e nós investimos na vida de Raênia 2 meses. Os especialistas que tratavam ela diziam para ela que ela ia poder fazer novamente voltar a fazer algumas coisas que ela fazia antes, como, por exemplo, ficar reta, em pé, usar o vaso sanitário sem precisar que alguém fosse levar ela e voltar com ela, com 2 anos de tratamentos, tomando ansiolíticos, tajas, e ali, depois de 2 anos de tratamento, ela ia dar sinais positivo de melhor. E ela dedicou-se a buscar a Deus junto conosco em 2 meses. E com 2 meses, ela estava fazendo tudo aquilo que os especialistas dela disseram que ela não poderia fazer. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu garanto para você que se você buscar uma vida de meditação na palavra do Senhor nosso Deus, sua mente será curada de muitas coisas. A sua saúde emocional será restabelecida de várias maneiras. Você vai viver uma vida com melhor qualidade. Você viverá uma vida mais íntima de Deus, mais perto de Deus. Você terá uma vida mais vitoriosa em Jesus Cristo. Você verá a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E você verá o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Portanto, meus amados irmãos, disponha a colocar sua mente à disposição de Deus. Disponha-se a buscar a Deus. E nessa perspectiva, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos traz aqui uma orientação muito linda, muito importante, que nós devemos nos atentar para ela. Provérbios 4, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, o que você tem colocado aí no seu coraçãozinho? Talvez o que você tem colocado aí no seu coraçãozinho tem trazido tantos aperreios para a sua vida. Tem te colocado em tantas situações terríveis na sua vida. Que você tem buscado? Que tipo de relacionamentos você tem vivido?
Que tipos de amizades, que tipos de pessoas você tem construído relacionamentos e amizades à sua volta? Pessoas positivas ou pessoas negativas? Que tipo de vida você tem levado no seu dia a dia? Que tipo de conversas você tem tido no seu dia a dia, nos relacionamentos? Que tipos de risadas? Que tipos de piadas? Que tipos de coisas têm atraído o seu coração? O que está armazenado aí? Ou o que você está armazenando? Algumas recomendações agora pessoais. Cerque-se de pessoas positivas que te aproximam de Deus. Amém? Cerque-se de pessoas que possam te fazer caminhar para mais perto de Deus. E você verá a diferença na sua vida. E nessa perspectiva de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. O que os seus lábios têm pronunciado? Quando você está com raiva, aperreado, no conselho de Efésios capítulo 4, 17 em diante, lá nos manda nos despojar do velho homem, da ira, das coisas que a carne nos impulsiona a viver para cá. Mas que nós possamos, meus amados irmãos, a buscar aquilo que nos recomenda a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Capítulo 5, versículo 22. Mas que nós possamos buscar isso aqui para a nossa vida. Fruto do Espírito Santo. E esses frutos acontecem numa mente que se aproxima de Deus. Que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que os que são de Cristo crucificam as suas carnes com as suas paixões e concupiscências. Portanto, queridos, o que tem rondado no seu dia a dia? Como você vive os dias? Comece a anotar os seus sentimentos durante o dia, os dias da semana. Hoje, finalizou o seu dia, como você viveu o dia hoje? Você viveu mais alegre? Você viveu mais triste? Quais são as suas perspectivas para o dia de amanhã, nessa questão emocional? Você quer viver o que você viveu hoje? Ou você quer viver um novo recomeço com Deus, uma nova manhã? A minha oração é que o seu coração seja guardado em Cristo Jesus. A minha oração é que você pense nas coisas que são lá do alto. E como fazer para você pensar nas coisas que são lá do alto? Eu quero desafiar você a fazer isso aqui. Salmos 34, versículo 7. Salmos 37, versículo 3. E nós queremos finalizar com essa porção aqui da palavra. Salmos 37. Confia no Senhor e faça o bem, e habitarás na terra, e te alimenta da verdade. Confia no Senhor, faz o bem, e habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E aí, se você quer seguir aí as recomendações dos Salmos, leia o restante do Salmo. Ele diz que Deus fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Mas você precisa fazer a sua parte. Primeiro, buscar. Segundo, pensar. Primeiro, o que você busca. Segundo, o que você pensa. E aí, você vai continuar lendo. Descansa no Senhor e espera nele. E aí, o Senhor recomenda não ter uma vida irritada. Uma vida irritada traz sérios prejuízos para o coração e para a nossa mente. Mas cerque-se da paz que vem do trono de Deus. Amém? A paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará a nossa mente, a sua mente, a minha mente, em Cristo Jesus. Se você ainda não iniciou ou recomeçou uma vida com Deus, faça hoje. Saia daqui com uma nova esperança em Jesus. Talvez você, pastor, eu já fiz, mas eu tenho perdido as minhas perspectivas. Às vezes a minha mente tem me jogado para para um abismo, para alguma situação. Renove isso hoje em Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece no íntimo cada um dos teus servos aqui presentes. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece a vida dos meus irmãos e amigos que aqui estão. Dessas pessoas que certamente ouvirão essa palavra. E eu peço que o Senhor esteja, ó Deus, fortalecendo. Que o coração de cada um seja plantado no Senhor, seja guardado no Senhor. E que o Senhor esteja controlando o nosso coração e a nossa mente. A tua palavra diz que do nosso coração procede a fonte da vida. Não permita, Senhor, que o nosso coração seja profanado, mas que ele seja irradiado com a paz que vem do trono de Deus. Que a tua paz seja dispensada, seja direcionada para o nosso coração e para a nossa mente, que possamos viver tempo de qualidade com o Senhor, de meditação, de reflexão, de busca ao Senhor. É o que eu te peço nessa noite. Abençoa meus irmãos, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Complete no seu coração o que eu não pude falar nessa noite. Eu quero convidar Pedro para cantar aquela música que ele cantou aqui no final. Por favor. Pode vir, Pedro.